E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou Pedro Mores e hoje nós estamos aqui com um vídeo mais que especial, que vai ter muito conteúdo a agregar, mas antes nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Para iniciar, pessoal, nós temos a Gabriela Costa, ela que é maquiadora profissional e artística, com conteúdos inéditos, agora representante oficial da Pink 21, também tem um curso dela para uma ou duas pessoas de automaquiagem, conteúdos inéditos que você pode encontrar lá no Instagram, tá aqui embaixo. Você não pode perder. Siga ela que vocês não vão se arrepender. Pessoal, nós também temos o Evandro Rodrigues, ele que é engenheiro civil, que está com uma novidade incrível agora na cidade. O loteamento Jacarandá, vendas já estão disponíveis. Entre em contato com ele pelo Instagram que está aqui embaixo ou pelo telefone e já adquira seu lote, porque tá com um preço sensacional. E pessoal, hoje nós temos um vídeo assim muito bacana. Nós já conversamos aqui um pouquinho, uma pessoa muito descontraída, que eu tenho certeza que vai levantar o astral aqui da nossa conversa. Assim eu espero. Ela é terapeuta holística, vai falar um pouco mais pra gente deste mundo, da trajetória dela. Recebam com muito carinho, muitas palmas, produção. Verônica Jordão. Olá, tudo bem? Muito prazer. Bom, estou muito feliz pelo convite, por estar aqui e trazer um pouquinho dessa parte mística para as pessoas conhecerem. Ô, Verônica, para iniciar, para quem ainda não te conhece, se apresenta pro pessoal. Prazer, meu nome é Verônica Jordão, sou terapeuta holística e trabalho com técnicas energéticas para que você possa se conhecer e ser a potência da pessoa que você é. E, Verônica, antes da gente começar um pouquinho ali na sua trajetória, mas também já abordando um pouquinho, como que você conheceu a sua profissão que hoje você atua? Na verdade, eu nem sabia que era uma profissão em si, né? Desde pequena eu era aquela viciada em João Bidu. Não sei se é muito velho isso, né? Mas eu gostava muito de signos, interpretação de sonhos, bruxinhas, sabe? Antigamente tinha muito gibi nessa parte, não sei se ainda existe, tá? Então, por isso que eu tô falando. E eu gostava muito dessa parte mística. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi quando eu li Harry Potter e eu falei assim, cara, que mundo que é esse? Não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem. Então eu fui desde pequena tendo esse anseio por entender o universo, tá? A gente tá aqui sozinho, existe ET, por exemplo, ou não. E foi muito assim. E o que me deu start foi bem depois de mais velha, quando eu comecei a fazer tratamentos e fui convidada, vamos assim dizer, para poder fazer um curso. E nesse curso eu falei assim: é isso que eu tenho que fazer pro resto da minha vida. Isso foi Então, com quantos anos? nossa, que indelicado. Meu Deus. Não, Foi em brincadeira. qual ano? Não, eu tenho 34 anos, então quando eu fiz o primeiro curso, eu tinha 28, 29 anos. Entendi. Mas antes aí temos bastante coisa até chegar nesse evento, certo? Nossa, como tem. Você falou que já tinha esse interesse desde pequena, mas você não via isso como uma profissão a princípio, né? O que que você pensava em ser? Qual que era o sonho de criança? O que que a Verônica queria ser quando crescesse? Ai, gente, a Verônica. Não tinha uma profissão exata. Então, por isso que eu não foquei em algo específico. Mas era, não, eu quero sair do Brasil. Eu quero conhecer o mundo. Eu conhecia, mas de outra forma, né? Mas é justamente, eu queria era estar em outro país ou até mesmo em outro estado. Não me via aqui. Então eu sempre pensava, nossa, eu vou para fora, eu vou conhecer outras pessoas, vou fazer um caminhar totalmente diferente do que eu via das pessoas ao meu redor, que os meus irmãos, primos, amigos mais velhos assim deles. Então, não, eu não quero viver assim, eu quero viver totalmente diferente, quero ser deslocada. Não quero estar aqui. E foi aí que você aprendeu espanhol? O espanhol foi mais ou menos aí. Na verdade, foi uma professora, Laís, ela me deu um pouquinho. Então, eu não tenho tanto conhecimento no espanhol, mas eu sempre tive muita praticidade em aprender outras línguas. Não falo, mas eu consigo compreender. Mas o que eu era muito mais apaixonada era no francês. Francês é uma língua mesmo. Até o É, xingamento é bonito. é muito fofo. A pessoa vai xingar, você fala muito obrigada por isso.
E aí eu comecei a estudar um pouco a mais, tanto é que eu fiz administração, eu estudei administração, fiz técnico em informática também, fiz técnico em farmácia, mas eu Fez tudo os técnicos que tinha. eu comecei quase todos os técnicos que tinha no Alcídio, mas nunca terminava. A farmácia foi um deles, principalmente quando uma professora, eu acho que ela era coordenadora do curso, ela falou assim, olha, o segundo semestre tem aula com injetáveis, que fala, que é de injeção. Eu tenho pavor. Vocês não têm noção. Eu pareço uma criança pra tomar injeção, tipo, eu vou tomar injeção, meu Deus. Aí ela falou assim, você tem que fazer. Além de você aplicar, você vai receber. Eu falei, o quê? Como assim? Ela, e é obrigatório. Eu falei, não, mas não tem como eu ir no médico, pedir um atestado e falar, não, ela não pode? Não, aí você não passa pro terceiro, você vai fazer o segundo e não vai adiantar nada. Eu falei, mas não existe uma possibilidade? Não, você precisa fazer. Eu falei, tem certeza disso? Eu não quero tomar injeção, mas eu também não quero dar injeção em ninguém. Não, mas é só pra você entender. Mas eu não quero nem entender como que funciona. Não tá entendendo. Aí daquele dia eu lembro, falei, nunca mais eu vou vir aqui. E não fui. Nem fui nem pra assinar. Eu abandonei mesmo o curso. Abandonada. Eu abandonei. Olha, só de falar, já tremo todo. Injeção. Dá um bezetacil na veia. Misericórdia. Olha. Aqui a mãozinha até treme. Ai, meu Deus do céu. Não, não dá. Não. Isso não. E quais foram os seus primeiros trabalhos já na área de administração? Não sei qual que foi o primeiro aí que você... O primeiro de todos, eu trabalhei no fórum. Foi meu primeiro emprego. E eu apaixonei. Eu me Aí já apaixonei. queria virar advogada. Já mudou a Mas eu ideia. queria ser promotora delegada. O meu Olha, foco era esse, entendeu? sempre sonha alto, é isso que eu sempre digo. Aham, advogado. Não, eu queria ser delegada, eu queria ser promotora. Era esse meu intuito. Juíza no mínimo, entendeu? Com certeza. Aqui, ó, pá, condenada. 5 anos de prisão. Era isso que eu falei assim, não quero ser advogada, eu quero estar ali para poder fazer a diferença. Entendeu? Era esse o meu intuito. Aí depois eu trabalhei em floricultura, trabalhei numa loja de informática, trabalhei no escritório de contabilidade. Trabalhei em boates também. Provar um pouquinho de cada mundo. Pra poder falar assim, eu conheço um pouquinho de cada ali, entendeu? Realmente, até em... Esqueci agora. Em boate, eu já trabalhei, mas não com performance, tá? Eu trabalhava no bar mesmo, Sem problema. tá? Sem julgamentos, geralmente. Daquelas, não. Então tá, gente, eu vou confessar, eu era uma dançarina. Não faz muito meu tipo, porque eu tenho uma lemolência ali, não existe. Mas eu já trabalhei, quer ver o que mais? Já trabalhei numa livraria. Hoje eu trabalho também, já trabalhei numa loja de suco, que é dos meus pais. Mas eu te falo, você parece uma leitora assídua, sabe? Estou Ai, errado, ou sim. não? Não, gosto muito de ler. Quais são o seu gênero favorito? Olha, eu gosto de todos. Não tem um que eu falo assim, nossa, meu Deus, eu só leio isso. Não, eu gosto de romance, ficção científica, um drama. Nossa, o drama, você pôs bastante Um drama, você drama, deve gostar entendeu? bastante do drama. Mas é porque eu sou um pouco dramática, assim, o drama ele dá uma ênfase nas coisas. E um terror também, mas eu tenho muito medo, mas eu sou curiosa. O meu problema é ser curiosa. Aí se alguém me fala assim, cara, eu li esse livro, ele fala isso, 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 isso. Aí eu falo assim, eu quero ler esse livro. Agora, se você fala assim, não dá spoiler, tanto é porque eu detesto quem fala assim, eu não dou spoiler porque estraga. Não! Você Eu dá mais amo! vontade. Eu amo, porque aí eu vejo como que você vai falar do filme, eu assisto. Aí eu posso assistir e falar assim, realmente, é uma bosta. Ou, nossa, que bacana! E a pessoa fala, é horrível. Então, assim, só me conta como que é a história, sabe? Não me deixa curiosa. Me deixa com vontade. Não vou contar porque estraga. Não, me conta tudo, me conta com detalhe também. Adoro. Ou você falou isso aí, teve uma vez que eu e a Gabi, a gente quase apanhou no cinema. Porque a gente foi assistir Vingadores Ultimato. E a gente foi com um grupo de amigos, né? O cinema tava uma loucura. Foi 2019 ainda, não tinha pandemia nem nada. Sim.
E a gente assistiu o filme e um colega meu tinha comprado a manopla, sabe? Com a pipoca e tudo mais. Ah, tá. E como tava com muita fila, ele não conseguiu pegar antes do filme. Ele pegou a pipoca depois do filme, o que não faz nenhum sentido, mas Ah, tudo foi o bem. que aconteceu. E a gente na fila pra pegar a pipoca. Hum. Nossa, mas aquela parte, não sei o que tem, não sei o que lá. De repente, eu só sinto assim, um cara cutucando minhas costas. Vocês não estão falando do filme, não, né? Não? É outro filme. É outra, eu tô assistindo a Annabelle. Foi outro, não tem nada a ver. É bem parecido, mas não, esquece, não tem É nada a ver. outro que tem o Homem-Aranha. É igual quando eu vou contar a história de um livro, ou de um filme, ou de uma série. Eu começo, porque aí eu lembro de uma série. Não, aí tem isso que acontece, aí a pessoa, eu não quero saber. Ah, mas deixa eu te contar, só isso aqui, eu juro que eu não vou dar spoiler. Aí eu já dava spoiler em 5 segundos, porque eu já falei tudo, entendeu? Eu não Não, vejo maldade em você vê querer assim, falar. não, não vou dar spoiler, é só que o fã não morre no final. Mas não, nada demais, entendeu? Não vai mudar a história. Muda, porque aí você vai colocar assim, não, mas aí você contou a história. O que que tem? Isso é empolgante, porque aí você vai ter a ideia do que vai acontecer ali, você já sabe. Não, eu não gosto. Então tá bom. Ó, eu já tive muito minha fase assim, de não gostar, sabe? Só que não Uhum. virou nada, porque o pessoal contava do mesmo jeito. Era bem nessa época aí que a Marvel tava no auge. Não que hoje Aham. não está tão. Na verdade, não tá tão bom assim. Mas na época já esteve muito melhor, né? Ali 2018, 2019, eram filmes com muito hype, né? Uhum. E aí, eu, na época, tipo, trabalhava numa sorveteria ainda, não tinha muita condição de. Ai, vou pra Ribeirão hoje. Não dava, entendeu? Você Uhum. marcava a excursão com os É amigos no lógico. dia que desse pra todo mundo ir. Aham. Às vezes 3 semanas depois que o filme lançou, A gente já sabe o que tá acontecendo. todo mundo já tava falando. Você entrava no Instagram já tinha spoiler do filme inteiro, Uhum. entendeu? Então meio que eu comecei a aceitar por não ter. Ah, então você iria me odiar, porque eu ia falar assim, então, eu não sei nomes. Aí eu falei assim, sabe aquele principal? Aquele que coloca assim, aí vai fazer. É desse jeito, é o jeito que eu vou contando. Ah, ele tem uma armadura assim que faz. Aí ele voa. Aí ele tem um negócio no coração assim. Aí a pessoa. Tá. Você tá falando de quem? Daquele filme coisadinho assim. Então, você acredita que no final ele morre? Eu tô achando que eu tô contando assim. Cara, abismada porque ele morreu. E a pessoa, por que você me contou que ele morreu, cara? Desculpa, não queria. Foi sem querer. Mas sai. É uma coisa assim, tipo, não é que eu quero contar pra poder te deixar mal. É porque eu quero contar que, cara, eu fico Quer revoltada. conversar sobre o tema, né? Aí a pessoa, ela não quer, porque ela não viu o filme. Às vezes, eu converso com a pessoa com aquilo que ela me falou, e pra mim é super bacana. Tem gente que não gosta. Oh, mas até aproveitando uma pergunta que uma vez fizeram pra gente, acabou a gente não conseguindo perguntar em vídeo, só não vou lembrar quem fez, porque já faz um tempinho. Uhum. Que perguntava assim, como que a pessoa criou o hábito de ler, sabe? Que é uma pessoa um pouco mais velha que não tem o hábito, mas queria ler. Uhum. E cada um tem um método, mas às vezes o seu pode ajudar. Como que você criou o hábito de ler? Curiosidade. É o ponto principal. E o primeiro livro que eu li, que eu apaixonei mesmo, foi o Harry Potter. Eu li o primeiro livro, em 2 dias. Nossa, o menor é tipo desse tamanho. Aham. Então, assim, é a curiosidade. Então, o meu sempre foi curiosidade pra entender o que que tava acontecendo. O que que tá acontecendo? Não, peraí. Como assim? Quem morreu? Por que que tá pegando? Então, eu, curiosa, às vezes eu não dormia justamente pra poder ler o livro. Hoje eu tenho um hábito mesmo, eu coloco ali meio que um cronograma. Ler pelo menos umas 10 páginas. E precisa, antes de mais nada, ser um assunto que a pessoa queira entender. Não adianta nada, por exemplo, ela gosta de romance e ela querer ler terror, drama. Então, às vezes, não vai fazer tanto sentido para ela, ela não vai instigar essa curiosidade de saber o que está acontecendo. Então, eu acho que o primordial é ter uma curiosidade e ir para um tema que gosta. Não, aí a pessoa não lê nada, mas gosta de filosofia, de repente quer ler Platão. Também não faz sentido. Você tem que ir aos poucos, né? Vamos começar com um pouquinho ali, uma coisa mais simples, uma receitinha de bolo, quem sabe, talvez ali. Mas Um não é poema. um poema.
Poema, realmente, poemas, começa. Porque te dá a questão de você pensar sobre algo, sobre o que aquela pessoa escreveu. Poemas é legal. Sim, e uma coisa assim, eu não sou o maior leitor assíduo do mundo, mas eu estou tentando, sabe? Uhum. Ler um pouco mais a cada dia. Ainda é pouco, mas a gente tá no processo. Sim. E uma coisa que me ajudou foi alguns livros que eu peguei que não eram todas as páginas que é preenchida de cabo a rabo. Uhum. Sabe que tem uns livros que você pega que é um parágrafo só, uma folha. Você olha e te dá um desespero. Aí eu olhava aquilo lá, achava que ia demorar um ano. Sim. E aí eu peguei uns livros, tipo, 180, 150, 200 páginas. Não é tão grande quanto Não. muitos que tem por aí. Mas ajudava, tipo assim, às vezes tinha umas 5 páginas inteiras, de repente vinha umas páginas que tinham uns trechos de pensamento, que aí esse pensamento era meio desenhado, sabe? Que Sim. ocupava um espaço. Uhum. Então fazia uma leitura um pouco mais dinâmica, sabe? E isso acabou me ajudando a fluir um pouco mais. Então, talvez uma dica que me ajudou pra quem perguntou, não vou lembrar agora de cabeça, mas seria pegar uns livros mais tranquilos que tem essas quebras, né, pra sua cabeça ficar mais tranquila. Uhum. E aí quando você tiver esse dinamismo um pouco maior, você pode partir pra livros mais complexos, né? E também no segmento que a pessoa goste, né? Então não adianta, igual eu falei, ela gosta de romance e querer ler terror. Não bate Não muito. bate. Ela não vai gostar. E até mesmo procurar, por exemplo, a pessoa gosta de romance, por exemplo, ela vê muita novela, ela gosta de ver filmes nesse sentido, para ela poder entrar, por exemplo, na rede social e procurar algo nesse sentido que faça ela instigar e querer saber, porque tudo que a gente faz é por curiosidade. Sim. Então você quer ler porque por curiosidade. Curiosidade no sentido, por exemplo, um autoajuda. Vou entender o que aquele autor está querendo dizer e aplicar em mim. E é isso que é um autoajuda. Então tá ali um livro, ele escreveu aquilo que fez sentido para ele naquele momento e que ele segue até hoje. Então a pessoa, eu tô passando por algum problema X, vou ler um autoajuda. Então vai ser mais fácil para ela e ela vai começar a ter o hábito. Aí ela vai começar a perceber, tá, eu vou para qual ramo que eu gosto mais. Ou ela fica só no autoajuda mesmo e tá tudo certo. Acontece também, tá, não tem problema nenhum. Sim. E uma coisa que você falou que é muito importante também, às vezes tem pessoas que pegam esses livros ou de autoajuda ou Segredos da Mente Milionária, do Mil ao Milhão, e acha que é só ler. Também não é só ler. Conhecimento sem aplicabilidade é só informação, né? Só um dado ali. Só algo que você leu e não reteve. Uhum. Mas quando você transforma aquilo de fato, que faz com que mude a sua vida, né? Não é só saber. Só saber não basta. Eu Não. acredito muito nisso. E também você, além do saber de você ler um livro, tem a questão de você fazer a aplicação em você no sentido, o que vai ser certo para mim? Igual você vê aí, tem livros, eu não lembro qual que é, acho que é o Milagre da Manhã, não lembro, sinceramente. Mas fala assim, acorda às 5 horas da manhã, que isso vai te ajudar, tal. E você não é habituado a acordar às 5 horas da manhã, você não gosta de acordar às 5 horas da manhã. Por que você vai acordar às 5 horas da manhã? Porque o fulano tá falando, será que faz sentido pra você? Porque pro outro pode fazer, né? Então, se você é mais noturno, não adianta você querer acordar às 5 horas da manhã, porque não vai fazer sentido pra você. Você vai aí que você vai acordar mal-humorado mesmo, você vai ficar com ódio. Aí você fala assim, tá vendo? Por isso que eu não gosto disso. As pessoas falam, mas não é uma receita de bolo. As coisas não é, então tem que ver o que vai empregar pra você. Então, às vezes, por exemplo, você tem que trabalhar às 8 horas. Aí você acorda às 7h30. Aí fala assim, acorda às 5 horas da manhã, porque isso, porque aquilo. Não. Ao invés de você acordar às 7h30, tenta acordar às 7h20, 7h15. Aí você vai aumentando para 7 horas. Porque aí você vai perceber que aqueles 35, 10 minutos faz total diferença. Então não precisa acordar às 5 horas da manhã. Acorda meia hora antes, que vai fazer total diferença para você. E talvez acordar às 7 horas da manhã faz isso uma rotina. Então você vai começar a ter o hábito. Aí às vezes você vai acordar às 6h30, 6h20. Mas o seu habitual é acordar às 7, não acordar às 7h30, para nem tomar café da manhã, nem tomar um banho, sair correndo, chegar atrasado, aí tudo na sua vida vai que ele embolou todo e você não consegue compreender. Não é que o pessoal leva muito pro radical, né? Principalmente nessa
vida modelo, né? Que você tem que acordar às 5, aí você vai pra academia, você come a dieta Aí depois da perfeita. academia você tem que tomar banho gelado, fazer uma meditação de pelo menos uns 5 minutos. Aí você tem que tomar o teu café, mas não pode ser café preto, porque às vezes pode despertar, então não é bacana. Então se você tem muita ansiedade, não toma. Sem açúcar, pelo amor de Sem Deus. café sem açúcar, pelo menos. No meu caso, café com muito açúcar. Eu não gosto de café. Muito açúcar. Pode colocar aí, ó. Umas 5 coisinhas, tá muito ótimo. Essa vida modelo, tanto em padrão estético quanto em padrão de produtividade que a gente está vivendo, a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente, eu acho que para as gerações mais novas ou para o pessoal que está um pouco frustrado no seu trabalho, que não existe uma receita certa. Não adianta você tentar copiar o outro, porque o que deu certo pro outro pode não dar certo para você. E tá tudo bem. Aí que vem a questão, você, ao invés de copiar, você se espelhar e você ter como uma inspiração. Igual eu falei, das 5 horas da manhã. Tá, cara, eu não vou acordar às 5 horas da manhã. Eu não consigo, eu não gosto de acordar às 5 horas da manhã. Tá, então acorda meia hora antes. É essa questão, que aí você vai perceber por que que às 5 horas da manhã pra ele faz sentido e pra você não. É igual tomar banho gelado. Não rola. Não rola. Imagina no frio você tomar um banho gelado. Não, porque aí ativa, não sei. Não, eu não quero ativar, eu quero ficar deitadinha. Me deixa lá deitadinha, que pra mim é melhor, entendeu? Ah, Verônica, mas partindo mais pra terapia, Uhum. é, queria que você explicasse pro pessoal, pra quem não conhece, como é que funciona, do que se trata, pra gente entrar mais nesse assunto. Tá, ó. Primeiramente, a terapia holística, ela não tem relação alguma com uma religião. Então, assim, se você tem uma religião espírita, católica, é crente, evangélico, enfim, você pode fazer. Ah, eu não acredito, não vou em nenhuma religião. Também você pode. Por quê? O holístico é você olhar como um todo uma pessoa. Então, é olhar o emocional, o físico, o mental, o espiritual. Então, a gente vai ver você como um todo e não separado. E as técnicas vêm justamente para isso, para que você olhe para suas crenças limitantes, para aquele padrão que você sempre tem, e aí a gente consegue modificar. O modificar seria no sentido de você olhar de uma outra forma. Então, por exemplo, se você tem um padrão X, a gente vai fazer com que isso modifica. Eu gosto muito de dar o exemplo do financeiro. Então, você tem a crença que o dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro são pessoas horríveis. Arrogantes. Sim, são pessoas maldosas, porque eles são ruins. Óbvio que você não vai ter dinheiro, porque dinheiro também é uma energia. Tudo bem que é um papel, mas é uma energia trazendo para essa questão. Então, a gente vai olhar para essa questão. Quando foi a primeira vez que você se sentiu assim, com, vamos dizer assim, com esse receio, com esse nojo do dinheiro? Que dinheiro é bom, dinheiro te traz a saúde, te traz o que você gosta de proporcionar, um lazer, por exemplo. Então a gente vai fazer modificar. É olhar para o dinheiro, para a forma do dinheiro, que aquilo é bom para você e não ruim. Então aí a gente vai modificando isso e você vai tendo percepção. Não quer dizer que você vai ficar milionário com isso, tá? Tá? Mas é esse travar de você conseguir dinheiro, e o dinheiro, puf, tipo, da mesma forma que vem, ele vai. Porque ele tá vendo que ele não é bem querido ali. Aqueles memes, né, que meu salário chegando na conta e já vai embora de Tipo, escorregador. oiê, tudo bem? Tchau. Só vim aqui falar oi, e fecha a porta. É justamente isso. Então, não quer dizer, lógico, tem a questão da educação financeira, que pega muito, principalmente o pessoal da minha geração, vamos assim dizer, eu vou falar da minha geração, porque são as pessoas que eu mais atendo, que eu tenho mais conhecimento. Então, falta um pouco de educação financeira, sim, mas também tem essa questão. Então, se você vê o dinheiro como uma forma suja, uma forma assim, ai, todo mundo que tem dinheiro é ruim e eu não quero ser ruim, então eu não vou ter dinheiro. É mais ou menos essa lógica que funciona internamente na gente. Então, aí a gente vai modificar essa forma de olhar e trazer a forma mais leve, mais fácil para poder conviver a vida. É justamente assim que a gente trabalha. Então, eu trouxe o exemplo do dinheiro para que vocês consigam entender como que funciona uma técnica energética. E, Verônica,
Você falou que foi convidada a fazer esse curso, né? Onde você conheceu mais como profissão. E você falou que foi aquilo que te tocou e falou assim, quero fazer isso pro resto da minha vida. E por que que isso te apaixonou tanto? Antes de fazer as técnicas, eu comecei a ser muito gratiluz. Então, porque eu comecei a ler que você tem que agradecer, você tem que isso, você aquilo, você tem que olhar no espelho, se amar e tudo Imaginei mais. muita Verônica de hippie, com óculos amarelo. Tentei, mas não conseguia, porque nem não dava certo no meu rosto. Mas era mais ou menos assim, eu tentava ser uma pessoa positiva, que via as coisas muito bem. Só que eu não estava bem. Eu comecei a fazer psicólogo, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Então, assim, eu era extremamente carente, então eu depositava, por exemplo, em você, que você tinha que me fazer feliz, que você tinha que me fazer ser aceita. Mas isso não é um problema seu, é meu. Então, eu comecei a fazer tratamento com psicólogo. Comecei também, na mesma época, a fazer tratamentos de cromoterapia. Então, eu estava indo, estava tudo bem. E eu fiz yoga. A minha professora de yoga, ela é mestre em reiki. Então, o meu primeiro curso foi o reiki. Mas eu fiz não para poder fazer aplicação em ninguém. Era para me conhecer. Assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ser tão louca assim sozinha. Não é possível. Aí, quando eu fiz o curso de reiki, foi muito legal porque eu não sonhava mais. E eu sempre fui de sonhar demais. Sonhos malucos, sem pé nem cabeça, de tigre voando, com cabeça de girafa, tá? E também coisas normais, assim, tipo, como se fosse revelações que poderia acontecer. E eu ficava assim, gente, eu tô ficando maluca porque tá acontecendo isso. Então eu já não tinha mais isso. Eu dormia, acordava e fazia o que precisava ser feito e não estava satisfeita. Eu colocava uma máscara ali e ia trabalhar. Ia estudar, fazia academia. Aí eu fiz o curso, foi fantástico. Eu comecei a sonhar de novo. Então eu vi uma luzinha no fio do túnel. Mas nada para poder trabalhar, ganhar dinheiro com isso. Não, para mim mesmo. A minha instrutora, né, que foi a mestre do reiki, falou assim: vamos fazer teta healing? Aí eu, o que é teta healing, misericórdia? Mas assim, vamos, sem saber o que era. Sabia mais ou menos, mas não tão aprofundada. Aquele negócio Joguei no assim, Google. aham. Aí assim, tá, é bacana, gostei que o Google escreveu pra mim ali, vou fazer. Não tinha dinheiro, o dinheiro apareceu. Simplesmente, entre aspas, apareceu. E é um curso, quando foi antes da pandemia. Então, era presencial. E eram 5 dias. O primeiro dia eu falei assim, que interessante. Porque eu gosto de psicologia e entender a mente das pessoas. Eu sempre fui muito fissurada nisso. Entender como que funciona. Cérebro, pra mim, era coisa... "Ah, meu Deus, um cérebro. É bem, bem louca, assim. Isso aí, né? Aí veio trazendo alguns aspectos, informações sobre planos que tem. A gente fala no Theta Healing que a gente vive em 7 planos, que é o plano onde nós vivemos, onde as plantas vivem. E o sétimo plano seria onde o Deus Criador, né, o Criador de tudo que é, ele, entre aspas, vive. Então, aí ela vai explicando, eu fui ficando encantada. Eu falei assim, cara, eu já estudei isso, eu já estudei aquilo. Que bacana, me explicou tal coisa. Eu acho que no quarto ou quinto dia, que é um dos últimos, né? A gente faz uma manifestação. Para poder ver aquilo que você propôs ali e tudo mais. E eu me via trabalhando com isso. Eu ficava assim, nossa, que legal, eu tô ajudando as pessoas. E a minha instrutora falava assim, Verônica, você era a única que tava rindo. Que a gente faz, né, uma meditação e eu tava assim. Porque eu tava me vendo, literalmente, pra mim, tipo, que legal isso tudo! Mas aí, na hora que você volta pra prática, é um pouquinho mais complicado. Então, não me vi mais, eu não conseguia me encaixar mais em outras coisas, mas ainda não tinha a aceitação. Então, aquilo veio para mim naquela época para poder entender, mas eu não conseguia colocar aquilo em prática, porque eu tinha muitas crenças. A gente tem muitas crenças sobre muitas coisas.
E isso foi me pegando, porque eu falei assim, cara, eu estudei, como que eu não consigo colocar isso em prática? Aí depois, com a professora, teve um grupo para poder ajudar as pessoas que estavam iniciando. Eu fiz, e cada vez mais eu ficava encantada. Cara, eu quero trabalhar com isso pro resto da minha vida. Foi o Teta Healing que falou assim, ó, vai, minha filha, é isso que você tem que fazer. Porque senão era para mim estar na área da contabilidade, que também eu me apaixonei. Você pode perceber que eu já me apaixono por muita coisa, né? Começou lá no primeiro emprego com direito. Aí depois foi quando eu comecei a fazer a faculdade de administração, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu queria direito, eu queria biomedicina, eu queria psicologia, eu queria tanta coisa. Que no final eu não fiz nada disso, eu fui partir para administração, que é o que o pessoal fala, você não sabe o que você vai fazer administração. Não é uma regra, tá? Tem pessoas que sabem que querem fazer administração, mas no meu caso eu não fui a exceção, eu fui a regra. Vai estar tudo certo. Aí eu fiz uma parte, tem, que a gente conhece da contabilidade, e eu me apaixonei por balancete, por quer crédito, quer débito, o débito não é mesmo do crédito. A Gabi com certeza adorou ali, ó. Ela apaixonou porque ela fez assim, ó. Eu sou esquisita, pode jogar na minha cara. Você foi bem isso, bem categórica. Credo, esquisita. Isso é porque ela começou o curso de contabilidade. Cuidado, viu, gente? Ah, Professora, ela traumatiza. pode colar, tá? Então, assim, só que depois que eu fiz o curso, né, de Theta Healing, o primeiro que chama DNA básico, eu falei, cara, é isso. E eu só foquei para poder fazer isso. Então, assim, eu tive depois outros trabalhos, mas preenchia, igual eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, onde lá as pessoas me trataram muito bem, foram muito receptivas. E só que faltava algo. E quando, igual agora que eu faço os atendimentos, às vezes até mesmo explico alguma coisa para as pessoas, eu fico, cara, é isso, sabe? Uma coisa que vem de dentro, assim, do coração, é a unificação do coração com o mental, com o espiritual, tipo, flui. Não Sim. tenho o que falar, tipo, nossa, meu Deus, eu não vejo fazendo outra coisa. E é muito legal, assim, quando a gente pega e realmente. Você consegue ver o brilho no olho daquilo que você fala. Ou do que você vê uma outra pessoa falando, sabe? Uhum. Que tem até aquele filme Soul, não sei se você já viu da Eu Pixar, indico para as pessoas assistirem. que, Sou divertidamente. que fala sobre o propósito de vida, né? Uhum. E que às vezes a gente se prende muito, né? Porque o ser humano é muito extremista, né? É muito. Ou acredita demais, ou é demais pra lá, ou é demais pra cá. Não, não tem um meio termo. Tudo bem Uhum. que em algumas situações eu concordo que o meio termo ele é um limbo que a gente não deve habitar. Sim. Mas já outras, o meio termo ele é algo muito melhor de se estar, né? Uhum. Que não é só 880, tem o 75, Tem tem muita vários coisa números ali. ali, um 75,9, né? E, tipo assim, às vezes as pessoas ficam tão bitoladas em encontrar a sua função primordial aqui, mas não é algo que você se apaixona e que você quer viver com aquilo, trabalhar com aquilo. E se não der certo, também não tem problema, mas pelo menos você continua vivendo aquilo, se esforçando para aquilo funcionar. E quando eu acredito muito, quando você põe amor, você se dedica, sabe? Você sai da sua zona de conforto, que é um ponto extraordinário e que é muito difícil, claro. Não tem como dar errado. Eu acredito muito nisso, sabe? Obviamente não que é fácil. Fácil não é nem um pouco. Era esse ponto que eu ia falar, né? Você colocou aí a receitinha, beleza. E realmente é isso que faz a diferença. Só que não vai tornar as coisas fáceis. Exatamente. As coisas vão começar a ser um desafio. Eu falo assim, ó, da minha trajetória com a terapia holística, ela veio. Algumas coisas veio falando assim: é isso mesmo que você quer? Meio que, entre aspas, colocando à prova se é isso mesmo que eu quero. Tanto é que eu já tentei abandonar várias vezes. Inúmeras, assim, isso não é pra mim, cara, o que eu tava na cabeça? Por que eu fui fazer isso? Aí, de repente, aparece um depoimento. Cara, você mudou a minha vida, a forma como eu vejo as coisas. Eu hoje tenho mais consciência. Que eu falo,
Tá, obrigada, Deus, eu já entendi que eu tenho que continuar. É mais ou menos assim que funciona. E eu coloco assim até na minha área também, sabe? Que eu sou programador e tudo mais. E é uma ciência exata, ao mesmo tempo de exato não tem nada, porque acontecem umas coisas assim que é um mistério. O que você é mesmo? Você trabalha com o que mesmo? Desculpa, eu não prestei atenção. Desenvolvimento de software, Português, mas sem ser refinado, só pra me entender. programador. Ah, você faz programa. Ela não podia perder essa piada, gente. Jamais. Enfim, tipo assim, é uma área que o pessoal fala muito, tem o mercado cresceu muito, né, nesses últimos anos. E tem muita gente que vai fazer o curso achando que só entrar na faculdade, de repente você vai sair lá ganhando 10, 15, 20 mil. E não é nem um pouco assim a realidade. É um trabalho assim que paga-se bem, claro, mas você precisa se esforçar muito, entendeu? Uhum. Existe todo um esforço tanto para você aprender como funciona, tecnologias novas que surgem a cada minuto. Você está aberto a essas mudanças e também estudar sempre e conseguir dividir o humano e o máquina, sabe? Uhum. Eu vejo muita gente que entra para esse mundo e vai só pro máquina, esquece que existe o humano também. E é, a gente pega isso, né? E as pessoas falam, não, eu vou entrar aqui na faculdade porque é uma faculdade que dá dinheiro e tudo mais. E acha que só entrar lá já tá pronto, entendeu? Vai sair de lá ganhando 15 mil. Só que esquece de todo o esforço, de todos os desafios que vai ter, que Estudar de verdade. estudar de verdade, não ir pro barzinho, que é um ótimo Uhum. ponto. E também acabam esquecendo de que é uma trajetória difícil, não é fácil. Você não vai entrar como desenvolvedor sênior. Você não vai entrar na empresa como o programador, como o gerente. Que tem gente que. Eu também gostaria de crescer para esses cargos, mas eu sei que é tudo um processo. Uhum. Às vezes você pode até não entrar como estagiário, você já conseguir entrar como um desenvolvedor, mas mesmo assim você vai entrar num cargo mais baixo, você vai Crescendo. prosseguindo. Que é o ciclo natural da vida, né? Mas às vezes você vem com. Eu vi muitos colegas assim, sabe, com uma expectativa muito grande. E quando chega, putz, virei estagiário. Eu queria programar, eu tô tirando xerox. Entendeu? Tô levando cafezinho. Tô comprando pão pra todo mundo comer. E eu Aham. não. Aham. Enfim, e tipo assim, o que eu quis dizer com tudo isso é que por mais que um pareça mais fácil do que o outro, no final das contas, se não tiver todo o esforço e você acreditar em si mesmo, porque tem horas que você faz umas coisas que você acha que tá perfeito, de código ali e tudo mais, de repente vem uma pessoa e fala que aquilo tá um lixo. E isso você se esforçou tanto que é um filho seu, entendeu? Você olha e fala assim, nossa, eu fiz aqui. Olha que lindo isso aqui. Você sai mostrando pra todo mundo. Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Aí pra pessoa eu falo assim, que é lindo, fala assim, esse aqui tá uma bosta. Tá uma bosta, cara, isso aqui tá lindo. E vou te falar, já aconteceu uma vez comigo. E assim, hoje eu reconheço que aquilo tava horrível. Mas pra você naquele momento não Naquele tava. momento tava maravilhoso, entendeu? E, nossa, foi um impacto muito forte ver essa realidade que, putz, eu tenho muito a aprender. Tá funcionando, mas tem muito a melhorar aqui. E de falar assim, não, mas beleza, não tá bom, mas eu quero fazer ficar bom. Uhum. E eu já encontrei pessoas que nesse caminho não tá bom, mas é o melhor que eu tenho e parou ali, entendeu? Problema seu, eu faço isso, é isso que eu tenho que fazer e ponto final. Exatamente, sabe? Então, vai muito de você ter esse termômetro que, tá, você tem que se esforçar. E às vezes o seu melhor pode não ser o melhor pro outro, e tá tudo bem isso. Isso não significa que você é ruim, nem que você é muito bom. Isso só significa que você tem pontos a melhorar e sempre vai ter pro resto da vida. Só não pode desistir. Eu falo que você falando isso me lembrou um puxão de orelha, energeticamente, espiritualmente falando, que eu tinha a sensação que eu já entendia muita coisa. Então, às vezes, na hora que eu iria falar alguma coisa, eu falava até assim, com um pouco mais de ênfase.
porque eu tava sabendo o que eu tô falando, eu sei o que eu tô falando. Só que partia um pouco da ignorância. Então aí veio a sensação, tipo assim, cara, coloca o calçado da humildade, porque o que você conhece não é nem 1% do que você deveria conhecer. Nossa. Foi um tapa que eu falei assim, eu acho que eu não precisava disso. Ah, não precisava? Aí vinha aqueles momentos de. Sempre quando você atendeu tal pessoa, que você conversou com tal pessoa, às vezes a gente quer falar tanto o que a gente sabe, na hora pode soar para outra pessoa como também, tipo, nossa, você tá fazendo isso porque você quer. Então, assim, ó, baixa um pouco a bola, coloca o seu chinelinho da humildade, porque é o que você tá precisando agora. Aí eu entendi que ele falou assim, ó, o conhecimento que eu tenho não é nem 1% do que eu deveria conhecer. E o meu conhecimento perante ao universo de tudo que tem para eu poder conhecer é um grãozinho de areia. Bem Então, pequeno. daqueles só assim, peraí, coloca 1.000 vezes, não, 10.000, não, ui, não tem como ver. É justamente isso, que é muito, muito pequenininho. Então aí a gente começa, não, realmente, eu preciso melhorar. Ah, eu conheço isso, eu sou boa nisso. Só que aí, quanto mais eu comecei a ver, quanto mais eu estudava sobre uma coisa, eu falei assim, cara, não, não era o que eu tava imaginando, é outra coisa. Nossa, agora isso faz mais sentido. Ou pode até mesmo reafirmar aquilo que você está aprendendo. Então, por isso que eu nunca paro de estudar, nunca paro de ver vídeos, podcast, por exemplo. Eu escuto muito porque é algo que você aprende, é uma vivência que a pessoa traz da vida dela que você fala, faz sentido. Então, tudo para mim é um ensinamento. Tudo para mim, mesmo que não seja na minha área espiritualista, faz total sentido para mim porque traz a experiência. E eu comecei a perceber que às vezes a gente conversa, mas é o nosso ego, porque eu sou melhor, porque eu entendo, porque eu estou aqui há não sei quantos anos, eu já fiz mais de 10.000 atendimentos, então você não está conversando com a pessoa, é com o ego dela. Sim. E você tava falando isso aí, eu lembrei de uma situação muito semelhante, sabe? E desse negócio da humildade e tudo mais, sabe? Porque eu sou muito novo nessa trajetória, mas mesmo assim, como eu comecei cedo, às vezes parece pra mim mesmo que eu tenho uma vasta experiência, que tem, mas tem um pouquinho, entendeu? Como você falou, esse grãozinho, né? E às vezes eu vejo pessoas que olham pra minha trajetória, às vezes se inspiram e tudo mais. Ah, eu gostaria de fazer tal coisa, eu gostaria de trabalhar com tais ferramentas igual você trabalha, gostaria de estar numa empresa como a sua. E às vezes eu vou e aí eu quero dar aquela receita, sabe? Não, porque pra mim foi assim. Então, ó, você faz isso, aquilo. Ó, isso daqui você não faz, porque esse foi o meu erro, entendeu? Não faça esse. E aí você passa assim, ó, que tá pronto, toma. É só seguir. E a pessoa não segue. Porque é a história dela. E demorou muito pra eu entender isso. Que eu não posso passar a minha história como uma receita de bolo e falar assim, faz. Aí a pessoa não faz, eu, faz. Ainda E cobra. Faz! eu fico assim, faz porque dá certo. E talvez pode até dar certo realmente, só que não é a história da pessoa, não é aquele caminho que ela vai pisar, entendeu? Ou às vezes ela precisa errar para chegar na onde você chegou. Então ela precisa passar por várias merdas para depois, não, por que que eu precisei fazer toda essa merda? Vamos vir para cá, porque para cá é mais fácil. Então às vezes ela precisa ter essa experiência de dor para poder mudar. E esse entendimento de você não consegue proteger o outro, você não consegue impedir que ele cometa os mesmos erros que você, é difícil se aprender. Sim. E hoje eu estava conversando com uma moça, que ela também é terapeuta, ela tá começando. E você falou isso, eu até lembrei da nossa conversa de hoje mais cedo, que eu falei assim, cara, eu vou te falar, não é fácil. E eu fui pontuando para ela, ó, assim, eu posso te dar uma dica? Talvez isso te ajuda. Talvez era isso que naquele momento você precisava. Agora, não faz isso. Às vezes ela não vai fazer, mas só porque você falou, em algum momento ela vai fazer aquilo. Sim. Pode acontecer realmente.
Então, é esse cuidado que a gente tem que começar a ter. Porque a gente fala assim, cara, pra mim deu certo, por que que não vai dar certo pra você? E uma coisa assim que eu lembro muito conversando com a minha tia, que ela falou assim, uma vez, né? Mas a pessoa pediu sua opinião, né? Tem, Tramontina ali, ó. Cortes rápidos. tem pessoa que pede, né? Aí eu acho que funciona muito. Você passar, não que essa receita de bolo, né? Mas você passa algumas dicas e ela acaba seguindo. Obviamente não vai seguir tudo, mas tem outras que são mais próximas normalmente, que aí você se sente na liberdade de falar. Só que ela não pediu. Não. Aí entra até naquele meme. Me perdoe se em algum momento eu dei a entender que eu queria sua opinião ou sua ajuda. Desculpa, mas eu não quero. Pode pegar essa opinião de volta e guardar pra você. É justamente isso. E é uma coisa que eu coloco também dentro dos meus atendimentos. Quando a pessoa ela começa a falar da dor dela, dela se sentir a pior pessoa do mundo, eu sempre trago a minha experiência. Não para poder falar, faça isso, mas que é para a pessoa entender que ela pode mudar. E a mudança ela só acontece se ela quer. E não é uma mudança que você tem que fazer para que os outros vejam que você mudou, porque eu já fiz isso. Não recomendo. Não é uma sugestão assim, mas assim, só deixei no ar, tá? Não muda para poder agradar ninguém, porque no final você não vai estar agradando a pessoa, muito menos você. E, Verônica, assim, vou falar um achismo meu, Uhum. sabe? Até você mesmo mencionou que existem muitos tabus ainda, né? Relacionados à terapia holística. Talvez uma pessoa um pouco mais extremista achar que vai lá e você vai desmistificar que Deus não existe ou algo do tipo. Não Uhum. sei se já chegou num extremo assim, Não, eu tô pensando aqui. Acho que não. mas queria entender mais como funciona, sabe? A pessoa, cheguei lá, vou ser atendido por você. Uhum. Como é que funciona a dinâmica? Tá, eu primeiro preciso entender qual que é a sua dor. O que que você espera do meu atendimento? Ou, na verdade, das técnicas. Porque o que acontece? Às vezes você tá querendo um milagre. E tudo bem que eu trabalho com energia, mas eu não sou uma fadinha. Eu não vou conseguir pegar um pozinho do piripipim e falar. Porque precisa de prática. Por exemplo, se você tem um padrão de vitimismo e você quer mudar isso. Não vai ser de um dia para noite. Não vai ser uma coisa assim, a gente vai olhar e você vai entender, nossa, eu tenho essa parte de vitimismo porque aconteceu tal coisa lá na minha infância. Só que aí eu vou pontuar uma coisa, não existe culpa. Eu falo que dentro das técnicas não existe culpa. Por quê? Os seus pais, eles te deram aquilo que eles conseguiram te dar. Porque foram o que eles receberam. Que também os avós foram o que receberam dos pais dele. Então, assim, é como vem de geração para geração, sabe? Sim, Aquela coisa, às vezes, tem um quadro que vem de geração para geração. A crença também vem de geração para geração. Então, se você tem essa dor e você vive, por exemplo, igual eu, há 29 anos no vitimismo, por mais que eu curei muita coisa em relação a isso, não quer dizer que eu não vou ser mais vítima. Mas eu vou ter consciência de quando eu perceber que eu estou fazendo de vítima, eu pare. Até que aquilo, eu não entro mais nessa sensação de, nossa, eu sou vítima do mundo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende. e Então, acontece muito. aham, hoje não mais. Mas acontecia muito. Nossa, eu falava assim, gente, ninguém me ama, ninguém me quer. Parecendo tem um desenho de um cara que ele fala, ó céus, ó vida. Lembra qual que era? Eu Sim. esqueci qual que é Eu, o eu não desenho. lembro o nome, mas eu lembro dessa Lembra, falinha né? com a mãozinha assim. Ó céus, ó vida. É justamente isso. Eu vivia. Então, por isso que eu brinco, que eu falo que eu sou especialista em drama. Porque eu era muito vítima. Então, assim, para poder ter a sua atenção, olha o meu ganho. Para poder ter atenção, eu me fazia de vítima. Mas não era uma coisa consciente. Nossa, eu vou me fazer de vítima porque eu quero ser entrevistada. Então, eu vou. Ai, nossa, eu nunca fui Ai, eu entrevistada. queria tanto. Entendeu? Não, não era, não é assim, não é uma coisa pensada.
Existe também, mas não é assim, entre aspas, de propósito, eu quero fazer isso de fato, entendeu? É porque vem sempre, então aquilo fica habituado. Então você sempre vai estar fazendo. E é em todos os aspectos. É no familiar, era no trabalho, era na amizade, era no namoro, enfim, até na religião, tá? Nossa, Deus, por que que eu tô passando por isso? Porque você fez aquelas merda lá e agora você tá colhendo o que você plantou, meu anjo. É mais ou menos assim. Então a gente vai entender qual que é a sua dor e o que que tá te ocasionando. Aí a gente tem um bate-papo e depois eu vou para fazer a aplicação das técnicas. E conforme vai passando, você vai tendo consciência sobre, nossa, eu sou vítima. Agora eu me fiz de vítima, hein? Aí você vai lá e modifica. Você, não, eu tava brincando, não, não é assim não. Até que vai chegar um momento que você não vai fazer mais isso. Mas para poder isso acontecer, leva-se um tempo. Por isso que às vezes algumas pessoas falam assim, de criar um hábito, que tem aquela questão de 21 dias, que a gente sabe que não existe 21 dias para de fato você criar um hábito. Porque esse hábito ele pode ser quebrado a qualquer momento. Então é diariamente que você vai tendo isso. Então você Sim. vai tendo consciência sobre, nossa, eu me faço de vítima. E não colocar a culpa em ninguém. E nem em si mesmo, é porque você só está seguindo o padrão, que aí a gente fala do piloto automático. Sim. Então, para você não ter dor, você vai continuando a fazer a mesma coisa. Porém, você não entende que você fazer a mesma coisa está te ocasionando dor. Então, aí as técnicas vai justamente fazendo isso. Então, dentro da sala do meu atendimento ali, a gente tem muito bate-papo, onde ali mesmo já começa a expansão da consciência, que eu falo, que é a compreensão sobre a sua dor como você é, que não existe uma verdade absoluta. Você vai trazer a sua verdade como você vê aquilo. Eu vou te mostrar que existe uma outra forma de ver aquilo. Que aquilo que você está vendo pode ser certo? Pode. Mas também não é uma verdade absoluta. Aí eu sempre, quando eu vou falar isso, eu tenho uma imagem que eu postei até esses dias nos stories, que é de um número. Então, tem o número 6 aqui. Para mim é o 6. Para você é o 9. A gente vai ficar debatendo até quando? Que é 6 e 9. Sim. Se eu não sair do meu 6 aqui e entender a Vi sua olhar história, desse ângulo, né? aí eu falo, é o 9, mas eu não aceito o 9, eu gosto mais do 6, o 6 para mim vai fazer sentido. Beleza, é isso que funciona. Então, é justamente a gente vai tendo essa percepção que existe outras verdades, outras formas de ver a vida. Então, aí a gente vai modificando e você vai entendendo, vai colocando em prática. Ora você vai errar, ora você vai falar assim, isso tudo é uma merda, que menina louca, que fantasia. Não, aí na hora que você começa a voltar pro padrão, você fala, nossa, cara, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo aqui. E você mesmo já sai. Sabe? Uma coisa, enquanto você tava falando, que eu acabei pensando, que eu até uma vez ouvi na própria terapia mesmo. Assim, eu tenho. A gente tava falando sobre gatilhos, sabe? Quando acontece tal coisa, eu quero comer um chocolate, por exemplo. Não sei, um exemplo mais aleatório. Uhum. E. Aconteceu tal coisa, mas hoje você já está ciente que é esse gatilho que te faz querer comer chocolate. Aí ela falou assim: tá, a vontade não vai mudar. A vontade ainda vai continuar de você querer comer o chocolate. Uhum. Só que você sabendo, você consegue escolher se você vai comer ou não. Sim. Porque eu até brinquei assim: existe um eu acordado e um eu subconsciente. Eu disse, não, é porque você não está se atentando a isso, estava isso no automático. Uhum. Agora você tirou do automático, você consegue ver. A partir desse momento, é só você que pode escolher. Se você vai continuar sendo vítima, se você vai continuar transferindo essa culpa para alguém para ficar mais leve, Sim. ou se você vai tomar uma atitude contra isso. Eu acho que, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso que você faz, né? Você consegue mostrar para a pessoa Uhum. e a partir disso as decisões são dela. Que, Sim. igual você falou do milagre, né? Você Uhum. não vai fazer a pessoa escolher outra coisa diferente, Eu simplesmente. gostaria até mesmo de fazer milagre fazendo na minha vida, né? Ai, 10 milhões de dólares. Oh, nossa, eu vou viajar agora. Um beijo, mundo. Não dá. Vou dar um rolezinho ali na Europa, rapidinho. Eu vou ali visitar os meus amigos fora do Brasil, ficar, sei lá, uns 3 anos, depois eu volto. Enfim.
E como a gente tá falando, é um processo que ele demora, né, um tempo. E eu acho que uma pergunta mais difícil, existe mais ou menos um tempo mínimo, um tempo padrão, ou isso é algo totalmente ilusório? Porque eu já ouvi pessoas, não, é 3 meses, é 21 dias. É. E como é que funciona isso na prática? Na prática, vai depender muito exclusivamente da pessoa. O quão ela quer evoluir no sentido daquilo que ela está ocasionando a dor nela. Eu tenho clientes que em um mês já teve uma transformação. Transformação no sentido que ela tem a percepção que ela consegue se relaxar e não ficar tão travada perante aquilo da dor dela. E tem pessoas que foram 2, 3 meses, mas da prática em si, por exemplo, principalmente com a barra de Axis, que é uma das ferramentas que eu mais uso dentro dos meus atendimentos, as pessoas saem muito relaxadas e mais conscientes. Elas falam que a barra de Axis nela traz muito a questão do entender dentro dela, sem olhar diretamente para a crença. Por mais que a gente tenha conversado antes, para ela poder entender que aquela dor que ela tá é porque ela tá muito lá dentro daquela dor. Então, quando ela olha por uma outra perspectiva, ela vai ver que é uma dor, mas não é uma dor, entendeu? É uma coisa suportável. E a barra de Axis, ela vem justamente trazendo essa consciência para ela. Toda vez que eu explico o que é uma barra de Axis, é o seguinte, são 32 pontos na sua cabeça que eu vou ativar com pontos dos meus dedos. E ela te vê como um celular. Então, as suas dores, os seus medos, os seus anseios são aplicativos que estão ali no seu celular. Se o seu celular está sobrecarregado, ele não te manda aquela mensagem que a memória está cheia, você vai querer fazer alguma coisa, está lá armazenamento insuficiente. Enquanto Sim. você não retirar aquilo, algum deles, você não vai conseguir fazer mais nada com o celular, ele vai travar sempre. Então é justamente isso. As suas dores, os seus gatilhos e principalmente aquilo que você está fazendo que está te gerando dor, que você não consegue fazer mais nada, já está te mostrando o que você precisa fazer. Aí a barra de Axis vai lá, pega esse programinha e retira. Então, assim, conscientemente, você vai olhar para aquilo que está te ocasionando e falar assim: nem vou me preocupar. É mais ou menos nessa função que vai indo com a barra de Axis. Você vai tendo consciência sobre si mesmo. Então você é como se tivesse duas pessoinhas dentro de você, né? O seu espiritual e o seu mental. Então aí vai conectar os dois e ver, porque às vezes o seu espiritual e emocional quer ali, eu quero viver, eu quero isso, aí seu racional fica aqui, não, eu preciso viver aqui. Então, tipo, eles estão totalmente um oposto do outro. Então, a barra de Axis vai fazer com que eles se juntem e ver o que é melhor. Tá, a gente pode fazer o aqui e agora, no presente, mas a gente também pode ir para fora. Planejar, né? É justamente isso. Porque quando os dois estão extremamente separados, você fica perdido. Você não sabe o que você faz ou deixa de fazer. Eu tô lembrando que eu tô falando com a mão, desculpa. Ela Relaxa. falou, viu, que teve uma vez aqui que não sei quem começou a falar com a mão e tampou. Né? Bom, mas enquanto você estava falando, eu até pensei muito assim, pessoal terminando o ensino médio, isso eu vi muito colega, sabe? Que tava tipo assim, quero fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Muitos desejos, só que não tinha certeza de nada, e certeza a gente nunca vai ter de nada. Só que aí ele parou ali, entendeu? Aí foi, arrumou um emprego por enquanto não decidia qual faculdade ia fazer e tá no emprego até hoje. Talvez vá mudar de emprego, claro, isso. Mas decidiu simplesmente não fazer mais, sendo que era uma coisa que queria tantos e não tinha certeza. Esse aqui eu gosto mais, mas não tenho certeza se é isso. E eu falava, tipo, não, você poderia tentar, vai, começa. Sim. Tipo, tem essa visão que se você começar e não deu certo, você pode, igual você falou, eu viver aqui agora, viver
em outro lugar, você pode entrar num consenso e tentar e não se ficar parado, né? E a gente não tem muito essa visão, né? Acha que tem que ter certeza de algo e ponto. É porque parece assim, ó, pelo menos quando eu terminei ensino médio, não, você vai ter que fazer faculdade, porque é a faculdade que vai te dar dinheiro, não é porque é a faculdade que vai mudar a sua vida. Aí você começa a entrar na faculdade, o professor já tira isso totalmente da sua consciência, né? Ele fala assim, ó, tem 40 alunos, 10 no máximo estourando vai trabalhar com isso na área mesmo, vai viver pro resto da vida disso. Então, ele já tem a consciência que metade ali no primeiro semestre já vai terminar, o outro não vai terminar nem a faculdade, vai faltar um semestre e já não vai fazer mais. Então, é justamente isso. Não existe uma verdade absoluta, não existe algo pronto e fácil para todo mundo. O que acontece é que as pessoas elas já querem já se beneficiar. O que é o beneficiar? Por exemplo, no trabalho, é ter dinheiro e reconhecimento. Só que para você ter dinheiro e ter reconhecimento, você precisa passar por vários processos. E é esses processos que as pessoas não querem passar. É, a gente negligencia muito, né? Sim. Verônica, muito obrigado pelo nosso bate-papo, foi incrível. Uhum. Espero que tenha ajudado as pessoas, assim como me ajudou, me ampliou em muitas coisas. Mas agora a gente vai se direcionar para as perguntinhas finais. Tá. Acabei não comentando contigo, assim, exatamente antes, a gente conversou sobre tanta coisa Sim. e esquecemos desse pequeno detalhe, mas tranquilo, você vai tirar de letra. Para começar, Verônica, Eu posso ir no banheiro? para começar, Verônica, qual que é a sua primeira memória de infância que você teve? Nossa, a primeira memória que vem. Eu lembro muito de estar no trabalho com a minha mãe, de brincar, porque minha mãe trabalhava numa creche, que é no quarteirão de cima da minha casa, e eu lembro muito de estar ali brincando no parquinho. Essa é a minha primeira memória que veio assim agora de imediato. Que fofo. Ai, que gracinha, né? É, segunda pergunta, que mais relacionada ao tema de hoje, né? Qual que é a sua primeira memória que mais te marcou ali na primeira vez que você fez consigo mesma a terapia? Nossa, eu vou lembrar lá do. Porque antes de fazer, né, o curso, eu fiz outros tratamentos também. Mas o que me marcou mesmo foi ali de entender que muitas coisas tá ali na minha infância. Justamente tá ali e compreender e acolher ela. Então, talvez por isso que minha primeira memória ali veio da minha infância. Porque tá tudo ali, tá tudo registrado na nossa infância. E apesar que a nossa adolescente quem executa todos esses programinhas, mas tá tudo ali. É tudo ela quem carrega as dores e as alegrias. Então, o que mais me impactou mesmo foi fazendo o curso e entendendo, compreendendo tudo que estava acontecendo ali. Certo. E essas perguntas a gente sempre gosta de dizer que não existe resposta certa, vai ser Uhum. apenas a sua visão a complementar. O que que amor significa pra você? Respeito. Respeito, porque, cara, nossa, eu conversei isso recentemente com uma cliente e com uma amiga terapeuta. E realmente é respeito, porque você pode fazer algo que eu não gosto, mas mesmo assim eu vou te respeitar e te amar pelo que você está sendo, pelo que você é. E família? Família. Nossa, é muito engraçado, porque veio a sensação, tipo, de coisas, de risos, acolhimento. É isso. Deus? É tudo. Não tenho o que falar. É o mais importante. É aquela água que você tem que beber todos os dias. Aquele banho que você toma todos os dias. A comida que você come todos os dias. Então, pra mim, Deus é tudo. E pra finalizar, o que você gostaria de ter escrito na sua lápide? Meu Deus. Ah, eu nunca pensado nisso. Eu vou morrer. Notícias urgentes. Caramba, Breaking news. eu vou morrer. Cara, o que vai estar escrito? Ai, fiz o meu melhor com as ferramentas que eu tinha.
Esse finalzinho aí é perfeito. Uma vez, só pra terminar, a Gabi já tá até brigando comigo ali, olha. Por que que você vai brigar? Tá tão legal. Mas uma vez eu conversando com uma colega minha, né? E eu falando de provas, sabe, da faculdade. Porque eu comecei muito bem, teve um período que eu passei por muitos problemas e tive setes, entendeu? 7,5. Tive Que ótimo! Eu tinha, às vezes, 2, 3. Ele tá com 7. Anjo. Aí eu falei assim, nossa, eu sei que eu poderia ter ido melhor e tudo mais. Ela falou assim, não, Pedro. Você fez o seu melhor com as condições que você tinha. Uhum. Essa nota era o seu melhor. Talvez hoje você faria melhor, porque hoje você tem mais recurso. Mas naquela época era o melhor ponto. É a consciência. Hoje você olha e fala assim, nossa, eu poderia ser melhor. Sim, você poderia ter sido melhor. Só que naquela época você não tinha a consciência que você tem hoje. E ponto, E né? ponto. Aí quando você começa a entender de fato isso, você fala, realmente, é isso. O meu melhor é esse. Só que aí não entra naquele assim, é melhor é esse e eu não consigo fazer mais nada. Não, calma. É você ter consciência que você consegue fazer isso, mas que você pode melhorar. Justamente é porque às vezes é algum nuancezinhos no seu dizer ou no seu fazer que faz total diferença. É isso aí. Verônica, mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece de coração aqui da família de Fazendo Diferença Podcast. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Eu gostei, eu tô tremendo ainda. Depois eu vou no banheiro. E você, pessoal, também pode fazer diferença conosco, curtindo, comentando, se inscrevendo no nosso canal, seguindo a gente nas outras redes sociais, Instagram, no Teco Teco. É. Pessoal, comentem aqui nesse vídeo, você chegou até aqui com a gente, comenta que palavra, Verônica. Ai, gratiluz. Gratiluz, comenta aí embaixo se você chegou até o final aqui com a gente e venham fazer diferença conosco, pessoal. Tchau, tchau. Bom, só queria agradecer vocês. Ah, Tá, de que verdade. fofo. Eu fico muito feliz. Eu fico muito honrada de poder passar para frente, pelo menos um pouquinho, sobre como é a terapia holística. E esse mundo não é de charlatanismo, muito menos de, nossa, vai mudar a minha vida do dia para noite. Não, é a tomada de consciência. E eu fico muito feliz mesmo, tá? Por vocês terem me convidado. E é isso. Que final inesperado e abençoado. Eu sou assim, inesperada. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.